Carlito Neto, bem-vindo. Tudo bem, Carlito? Ixi, tá no mudo, Carlito. Mas aí eu queria perguntar aqui no chat. Agora sim, né? Você chegou, agora te ouvimos. Eu acho que o Carluxo está assistindo essa live hoje, viu, Azenha? É a sua internet travando, é o meu microfone sem áudio. Enfim, é um prazer estar aqui, Dri, Azenha, audiência da Revista Fórum. Vamos embora, né? Que hoje a pauta é importante para a gente trazer aqui. É isso. Antes de passar esse vídeo, essa crítica do presidente Lula de ontem, Carlito, e esse ataque do Duval, falando que o Xandão é ditador, que ele tem que ir para Guantánamo, que sua hora vai chegar, miliciano, assassino da Constituição, entre outras ameaças aí. O que você achou? Eu, sinceramente, Dri, tenho achado muito engraçado como é que os bolsonaristas se tornaram, inclusive o próprio Malafaia, né, especialistas em direito constitucional freestyle. Né? Eles pegam a Constituição e aí eles têm lá uma palavra que eles olham e falam, essa palavra aqui eu acho que significa isso. Ou, como o Malafaia faz com frequência, ele lê, por exemplo, trechos do que diz a Constituição, mas não lê a fundo. Ele cita, e você deve ter visto, o Azenha também deve ter visto, as críticas que ele faz em relação às manifestações. Toda vez que se diz que a possibilidade de a manifestação da Paulista ter punição para eles, eles dizem que o ditador da toga, né, com um tom bem agudo na voz ali, diz sempre que o ditador da toga, supostamente, Alexandre de Moraes, estaria ali infringindo a Constituição, e ele cita especificamente, Azenha, o artigo 5º, inciso 17. Só que por uma estratégia de retórica, ele só vai até a vírgula do que diz o artigo 5º, inciso 17, que fala o seguinte, Dri, é plena a liberdade de associação. Na verdade, ele não vai nem a vírgula, ele vai até antes da vírgula, ele vai até a conjunção ali. É plena a liberdade de associação. E o que é que tem no resto do inciso, Azenha? Para fins lícitos. Vedadas, inclusive, as manifestações de caráter paramilitar. Já no artigo 5º, inciso 44, isso aqui também serve para o senador SWAT da Shopee, né, o Marcos Duval, diz o seguinte, constitui crime inafiançável, inclusive isso é punível com cassação de mandato ou pedido de prisão para deputado federal, tá? O deputado federal pode ser preso no curso do mandato se ele cometer um crime em flagrante que seja inafiançável, e tá aqui. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. E talvez o SWAT da Shopee não lembre, mas o STF faz parte, inclusive, da estrutura da ordem constitucional e do Estado democrático de direito. Sabe quem é que foi preso, Azenha? Que ficava desde 2019 com esse papinho de Xandão isso, ditador daquilo, e acabou sendo preso? Adivinha aí quem foi preso com essa mesma historinha? Deixa eu ver. Daniel Silveira. Daniel Silveira, o Daniel Silveira. Verdade. Em 2019, eu falei pela primeira vez, o Daniel Silveira será preso se ele continuar ultrapassando o limite da lei, porque além de infringir a Lei de Segurança Nacional, que naquele momento ainda existia, ele está violando o que diz o artigo 5º, inciso 44. Muita gente duvidou que ele seria preso. Em 2021, 2 anos depois, tudo bem que demorou, mas aconteceu, ele foi preso justamente baseado naquilo que eu tinha falado e que eu tinha ouvido à época, inclusive, o ministro Aires Brito falando a mesma coisa. Então, eu recomendo que o SWAT da Shopee pague para ver. Também recomendo que o Malafaia pague para ver. Sabe o que o Malafaia fez recentemente, Idri Azenha? Eu estava assistindo a entrevista dele no Inteligência Limitada, o podcast do Rogério Vilela, né? Que faz muito sentido para receber bolsonarista, né? Inteligência Limitada, mas enfim. E aí o que acontece? Lá, Azenha, ele confessou o porquê que o ministro Alexandre de Moraes não prende ele. E é uma coisa que eu venho batendo aqui sempre quando eu participo de lives aqui, Idri, que é o quê? O Malafaia, ele vai até o limite da lei no que diz respeito ao seguinte: ele ultrapassa a lei quando o crime é de calúnia, injúria ou difamação. Esses crimes, geralmente, geram uma punição pecuniária, financeira, pagamento de indenização, não o levar lá para a cadeia.
Então, quando ele ataca o ministro Alexandre de Moraes, ele nunca, inclusive na entrevista que ele deu recentemente para alguns veículos, ele falou: olha, agora o pau vai torar. Eu vou pedir a prisão do ministro Alexandre de Moraes, eu vou pedir o impeachment do ditador Alexandre de Moraes, mas não venha com esse papo aí de que eu vou pedir dissolução do STF, porque isso é uma conversinha de gente que é cabeça oca. Por que ele não vai pedir a dissolução do STF? Porque isso é um crime que pode gerar o pedido de prisão preventiva dele, assim que ele descer do carro de som na Avenida Paulista. Então, até isso é interessante. Porque... Então, o Malafaia está aí mais esperto do que esses Daniel Silveira. Ele sempre foi esperto, ele trabalha muito com retórica, ele é pastor, né? Eu fui criado dentro da igreja, né? O meu avô falecido, inclusive, gostava muito do Malafaia do Antigo Testamento, aquele que apoiava Lula, que dizia que não se poderia misturar política e igreja, que pastor não fala em nome da igreja quando diz respeito à política. O meu avô era fã daquele Malafaia, né? Que morreu em 2018, né? Para quem não sabe, né? Acho que substituíram ele por um clone, já embarcando aqui nas teorias QAnon que eles espalham com frequência, né? Trocaram o Malafaia original, que achava que o Bolsonaro em 2017 era um desqualificado, despreparado, que não tinha capacidade para governar um país, e do nada ele passou a ser um homem escolhido por Deus. E sabe o que é engraçado, Azenha? Como é que a retórica é adequada? Lá em 2002 ele dizia o seguinte: Deus escolheu os homens preparados como Lula para guiar o povo no melhor caminho. Em 2022, Deus disse que escolhesse entre os homens os não preparados, os incapazes, para que Deus capacitasse. Então, assim, ele vai adequando a retórica com o candidato que ele tem ali do lado. Mas uma coisa que a gente pode dizer de certeza, Adri, ele não ultrapassará o limite da lei. Ele sabe que o máximo que vai acontecer com o discurso que ele tem tido até o momento é um processo por calúnia, injúria, difamação, e ele vai pagar uma indenização ali de 80 mil, 100 mil, que para ele vale o custo de ele ser visto como o cara que bate de frente com o STF. Até porque o povão, no geral, não sabe isso que a gente está falando aqui. Que o que ele fala, apesar de algumas coisas serem graves, só ferem a honra do ministro. Não é um motivo para ter um pedido de prisão preventiva contra ele, por exemplo. Entendi. E ele tem muito dinheiro, né? Ele bancou aquele último ato, lembra? Na Avenida Paulista. Ele, pelo menos é o que ele diz, né? Não acredito muito que, se vocês lembrarem, eu sinto muito Malafaia, desculpa estar interrompendo, é porque o Malafaia está me processando, né? Então, assim, eu conheço muito a história do Malafaia. Ele já perdeu em 2 instâncias para mim, e até interessante que na condenação, na não aceitação, a juíza diz que, além de eu ser um estudioso das pautas que eu falo, eu também comungava da mesma fé do pastor, naquela altura, né? Que eu era evangélico ainda até aquela altura. Então, que as minhas críticas não eram críticas soltas ao vento, eram baseadas nos escritos sagrados. Então, assim, ela falou: você está reclamando que ele está criticando você porque você é evangélico, mas ele está criticando baseado na Bíblia. E aquilo que não está na Bíblia, ele é historiador, ele está citando a fonte histórica do que ele está falando. O que é que você quer que a gente faça aqui? Mas lá em 2019, o Azenha deve lembrar disso também, o Malafaia, que inclusive apoiou naquele momento ali a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, ele tinha uma empresa que estava falida, né? Uma empresa que tem uma gravadora de música, uma editora de livros e tem outras coisas que eu não lembro. Se não me falha a memória na época, o rombo era de cerca de 15 milhões de reais que ele tinha. Eu até fiz essa denúncia porque isso foi no final de 2019. E ele dizia que quando o Bolsonaro fosse eleito, tudo ia melhorar no Brasil. E a primeira coisa que aconteceu com um ano de governo foi ele quebrar. A empresa dele lá, ligada ao universo gospel, supostamente falir, né? Pedir ali recuperação judicial, né? Se reestruturar. Então, para o Malafaia, tudo que ele faz em relação à cristandade hoje é just money, né? Apenas por dinheiro. Ou just business, apenas pelo negócio. A fé no Brasil virou um negócio. Um negócio muito rentável. Um monte de figura ligada ao charlatanismo político e charlatanismo religioso faz fortuna. É só buscar na internet, por exemplo, uma pastora muito famosa chamada Pastora do Pix, que vocês vão encontrar. É quase que uma Barbie fascista, mas que defende a palavra de Deus. Pix. Pastora do Pix. Cara, não, e assim, dá dó dessas pessoas que acreditam, né? Porque o que menos se fala é ali de fé, de compaixão, dos ensinamentos de Cristo, né? Do bem viver, da caridade. É só agora, né, essas pautas ou de política, né? Esse Malafaia aí virou um político, né, gente? Cheia, não é pastor mais. Mas, Azenha, fala que você está aí querendo falar uma pauta aí, né?
observar que o Marcos Duval falou em Jesus, né? Nesse vídeo todo nervoso, ele solta Jesus, bota Jesus do lado dele. Quem vai ser contra Jesus, né? Ele bota o Jesus Cita a Bíblia. Quem vai ser contra? Né? É que nem o Marçal, né? O que é engraçado de tudo isso aí é que o Porta dos Fundos fez uma esquete muito polêmica, acho que em 2019 ou 20, chamada Jesus Hétero. Não sei se vocês chegaram a ver na época. E é a materialização de como seria Jesus Cristo de acordo com o bolsonarista. Por exemplo, Jesus não escuta oração e atende preces de homem porque ele não é viado. O personagem fala isso, né? Ele está dentro da igreja, mas não escuta as preces de qualquer irmã, a não ser que seja uma irmã bonitinha e, nas palavras ali do próprio Jesus, interpretado pelo Gregório do Vivier, gostosinha. Então, assim, é essa ideia que eles criam do Jesus na cabeça deles, né? Que eu sabe o que eu imagino hoje, Azenha? Eu imagino se aparecesse hoje um cara de túnica, barbudo, cabelão, e encontrasse uma meretriz na rua, o povo querendo bater, entrasse esse cara na frente e falasse assim: atire a primeira pedra daquele que nunca pecou. Comunista! Comunista! Assim, e esse maconheiro comunista aí que tá defendendo essa vagabunda? Vamos bater nele e nela. É isso que Guantánamo! É isso que eles fariam hoje, né? Porque não faz sentido. A palavra de Deus, Dri e Azenha, e eu posso falar isso como ex-crente, né? Que fui inserido na igreja desde o nascituro ali, praticamente. Nasci no berço evangélico, né? Minha irmã é pastora, meu cunhado é pastor, meu avô, o Carlito, que inclusive era chamado de Carlito Crente, né? Aqui uma revelação. O apelido do meu avô era Carlito Crente, porque ele era pastor, né? E aí veio eu, Carlito Neto. Então, eu sou de uma família protestante, né? Daquelas mesmo de igreja pentecostal, como a gente brinca, né? Com fogo, que pega na palavra, que fala em línguas, que recebe revelação do Espírito Santo. Tudo que você imaginar. Só que na palavra de Deus não tem respaldo para nada disso que essa galera defende. E a palavra deixa bem claro. Sabe o que me choca, Azinha? Deus fala lá, eu sou o caminho, Deus através do seu enviado, né? Jesus Cristo, né? Que seria a materialização de Deus na terra. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chegará ao reino do céu senão por mim. E aí a galera fica bajulando o Malafaia, bajulando o Magno Malte, bajulando o Marco Feliciano, que eu tive o desprazer de conhecer em 2009, inclusive em um evento da igreja do meu avô. Né? Na época ele contou uma história muito bonita, que ele era viciado em drogas, vivia pelas ruas de São Paulo, que cheirava cocaína. E aí contou uma história bonita, do nada começou a abrir um bocado de pano verde no meio do público, ele mandou desligar as câmeras, tudo, e soltou a famosa frase: aquele que quer ter sua vida abençoada, que colabore com o que puder e quiser neste momento para a obra de Deus. E aí só via voar dentro desses pano verde, Azenha. Relógio, brinco, telefone celular, carteira, um monte de coisa. E eu lembro que ele saiu, né, com a trouxinha assim, aparecendo o Lobo Mau e a Chapeuzinho Vermelho. E aí ele chegou pro meu primo, que era pastor da igreja, e falou assim: pastorzinho, você não quer ir no hotel com a gente não, para você escolher lá se você quer alguma coisa para você tirar? Aí meu primo falou: não, pastor, pode ficar tranquilo, porque ele não cobrava nada para fazer os shows na época, Adri. Mas ele cobrava passagem, hospedagem, e o cachê era dado com o ludibrio da palavra do povo. E eu lembro que quando ele saiu, Azenha, isso é até engraçado, eu tinha feito uma entrevista em uma empresa, né, para trabalhar. Eu era gerente comercial, fiz uma entrevista numa empresa. Uma rede de farmácia que diz que é do tamanho do Brasil e que costuma dizer que se você comprar lá, você vai pagar menos, mas nunca você paga menos. Mas, enfim. E aí ele foi lá, eu falei: pastor, eu fiz uma entrevista de emprego. Não riam de mim aí vocês no chat, viu, gente? Naquela época eu era o Carlito do Velho Testamento. E aí eu fiz uma entrevista de emprego, pastor. Eu queria saber se a gente poderia fazer uma oração aqui para essa entrevista de emprego lá dar certo. Aí ele rapidamente lá botou a mão na minha cabeça, orou. Uma semana depois eu recebi a ligação da empresa para trabalhar. Azenha Idri. Foi o pior emprego da minha vida. Foi o único emprego que eu fui demitido e que eu fiz questão de trabalhar para ser demitido até hoje. Ou seja, até a bênção, supostamente, que essa alma cebosa me deu, me prejudicou. Foi um emprego ruim dos diabos, hein? Foi um trabalho, não foi nem um emprego. Olha, mas tem vários comentários aqui. A Isis Yara diz: não sinto dó de todos, como crente sabemos que a Bíblia se abre, não é Rexona para viver debaixo do braço. Essa é boa. E eu fico assim besta também de assim, que tem alguns versículos tal que faziam sentido naquela época, né? A Bíblia foi escrita, né, no começo, no século I, né, o Novo Testamento. E agora eu vejo, por exemplo, esse fenômeno aí do Marçal,
eles defendem mulher submissa. Mulher submissa, porque está em Efésios, versículo 22, lá, e aí, cara, é uma coisa que não faz o menor sentido. Mulher submissa ao marido. Gente, é algo... Porque aí eu tava... A costela, não foi feita a costela. Umas coisas assim... Porque o argumento é esse, né? Qual o próximo passo? É dizer que a gente tem de ter também mais de 2.000 concubinas, como tinha Salomão, porque as mulheres têm de aceitar que os maridos tenham amantes? É o próximo passo agora? Gente, é totalmente antiquado, totalmente sem sentido. E eles têm vídeos, ele e a esposa lá, falando que a mulher tem que ser submissa ao marido, porque o marido tem que morrer pela esposa. É umas coisas assim que, gente, não faz o menor sentido falar disso. Né, em 2024, quando a maioria das chefes de família no Brasil são mulheres, entendeu? É uma coisa totalmente... Posso fazer uma observação rápida? A extrema-direita vende para a população, vende para os seus eleitores, para uma parcela deles, pelo menos, e uma parcela acredita, a ideia da volta a um tempo de paz, toda proposta de extrema-direita tem essa ideia de retornar a um período ideal do Brasil. Qual era a do Bolsonaro? Voltar à ditadura militar, você lembra? Na ditadura militar era tudo bom, não tinha crime, tinha gente com força mandando no país, não tinha corrupção, isso é tudo na versão deles. O Trump também remete os Estados Unidos ao tempo da It's Morning Again in America, Ronald Reagan nos anos 80, amanhã de novo brilha no céu americano. O Milei remete à Argentina lá para os 1800. Então, assim, todo projeto de extrema-direita remete para um tempo. Então, assim, é um tempo em que a mulher era submissa, em que havia uma hierarquia familiar, que o pai manda... E tem muita gente, muito homem, que tem saudade disso, Dri. Então, é por isso que eles são chamados de reacionários na acepção da palavra. É porque eles têm saudade de um tempo em que o negro ficava quieto, o LGBT não saía do armário, o homem branco pairava como encarnava o Jesus loiro, branco de olho azul, que é esse Jesus que eles continuam vendendo até hoje. Então, faz parte do imaginário deles vender esse tempo. Espera aí, eu, como disse no programa, acho que foi aqui que eu falei ontem, não sei se foi aqui ou no Fórum Global, hoje, 47% de Lourenço, dos americanos são solteiros, sem filhos aos 50 anos. A sociedade mudou. Quantas mulheres comandam famílias no Brasil? Eu fui ver isso ontem, mais de 50%. Mais de 50%. Então, gente, o mundo mudou, eles querem voltar ao mundo que não existe mais. Olha que coisa impressionante, 47% dos estadunidenses são solteiros, não vivem sozinhos e não querem ter filhos. O mundo mudou, gente, nós estamos numa outra galáxia. O mundo vai evoluindo, eles querem voltar ao passado, não existe mais. Passado mítico, né? Como inclusive está presente no livro do Stanley, como funciona o fascismo. Tudo que você está falando, Azenha, está presente, inclusive, na estratégia de como funciona o fascismo. Sabe uma coisa interessante que tem nesse livro? Não tem essa discussão agora do PL 1904, Dri? Sobre criminalização ali da vítima do aborto? A extrema-direita apresentou o mesmo projeto na Polônia, exatamente com as mesmas características. Então, assim, não é uma onda casual, é uma onda idêntica. Só que eles são organizados globalmente. Só para você ter noção, a Azenha falou aqui sobre essa questão do passado mítico da ditadura, né? Talvez as pessoas não lembram, mas o Maluf começou a ficar famoso na corrupção ainda durante a ditadura. No caso Lutfala, que era um escândalo envolvendo corrupção com o nome do Maluf. Outro escândalo também envolvendo o agora falecido, que da noite para o dia virou o anjo, né? O Delfim Neto também, que supostamente beneficiava a Camargo Correia. Tá? Além de outros esquemas envolvendo o general Milton Cruz também, e tantas outras falcatruas que aconteceu. Teve a questão da polícia ali também, desvio de dinheiro envolvendo a polícia do Exército. Transamazônica, a construção da Rio Niterói. Gente, todas essas grandes construtoras
que foram acusadas de corrupção e que financiam a política brasileira. Isso não historicamente financiaram até ser proibidas pela decisão do STF. Elas nasceram em esquemas de corrupção na ditadura militar. Olha só, tem um superchat aqui do Wadsworth. O que me impressiona é que a Bíblia fala de falsos profetas e falsos pastores, e as pessoas não associam isso com esses picaretas. Algumas associam, né? A gente vê. Semana passada, inclusive, né? No final, você tem Lucas 6:20, se não me engano, que é aquela passagem do não há nada escondido que não venha a ser revelado, né? E eu citei que eles gostam, eu estava falando do Malafaia, como eles gostam de citar a palavra de Deus, eu também citei a palavra de Deus, né? Enfim, é só hipocrisia, Adri, desse povo. E assim, essa coisa das redes sociais, porque eu achei bem interessante a fala do Lula, eu vou trazer aqui, porque ele faz uma dura crítica e assim, as pessoas perdem um tempo danado, né, gente, nessas redes, ficam vendo, eu vejo assim, é uma luta aqui na minha casa com meu filho, porque quer só ficar vendo essas coisas que não tem, né, conteúdo, é só besteira, não lê um livro, né, às vezes está vendo um filme e vem do celular ali. Olha só o que o Lula disse ontem. Porque vocês passam o dia inteiro no celular, todos vocês estão dependentes de químico, vocês estão dependentes de digital, todos vocês. Eu tenho certeza que vocês olham mais para o celular de vocês do que na cara da esposa de vocês. E tenho certeza que muitas mulheres também olham mais no celular do que na cara do marido. Porque virou uma dependência digital. Uma dependência, sabe? O cara levanta no celular e vai dormir no celular, e acorda no celular, ele leva o celular para o banheiro, ele leva o celular para o almoço, ele leva o celular, e quando uma criança está chorando, ao invés de pegar no colo, dá um celular para a criança. Ou seja, então é uma dependência total e absoluta. Eu falei isso em verdade, e a gente vê muita notícia ruim, sobretudo na rede que se chama de social, que de social não tem nada. É uma rede digital do qual tem muita coisa ruim, tem muita maldade, tem muita destruição, tem muita mentira, tem muito baixo nível, tem muita grosseria. Ali mostra o lado podre do ser humano. Ali mostra que todo ser humano tem um demôniozinho dentro dele, que ele não tem coragem de falar publicamente, mas quando ele vai para o banheiro, ele leva o celular e fica colocando o demônio dele para fora. Então, eu falei para o Haddad, você tem que falar, cara, porque essas pessoas têm que saber que está acontecendo coisa no país, além da imprensa. As coisas estão acontecendo. É importante vocês ficarem preocupados com a macroeconomia, mas se preocupem com a microeconomia, vocês têm que saber o que está acontecendo embaixo desse país. Vocês têm que saber a quantidade de crédito que está sendo disponibilizado para as pessoas mais pobres, para o pequeno e médio produtor rural. É isso, né? E além disso, né? Todo mundo está no celular, nas redes, mas a gente está falando de plataformas que têm, né, controle algorítmico sobre o que a pessoa vai ver ou não, né? Então tem isso. Posso fazer duas observações, Dri? Claro. Número 1, observação sobre o Boulos. Inclusive, a gente teve esse debate aqui, né? Com o Felipe. Felipe estava aqui no dia em que a gente debateu, e eu disse aqui: é muito importante, as redes sociais são muito importantes, mas você não pode descartar o que acontece na realidade. Uma campanha não é rede social. E o Boulos disse isso, não sei se vocês assistiram a live do Boulos ontem, de 20 minutos, ele falou isso. Rede social é legal, é super importante, mas eu estou indo aos bairros conversar com as pessoas. Porque rede social não é tudo numa campanha política. Não é tudo. Política tem muito mais. Lacrar pode até ser importante, mas não é tudo. Você tem que fazer a política do dia a dia. Esse é um ponto sobre rede social. Segundo ponto, o Lula não falou que esta é uma questão de saúde pública, Adri. As crianças nos Estados Unidos, que têm estatísticas, acompanham mais de perto que no Brasil, estão passando, em média, 7 horas por dia diante da tela azul. Essa tela azul, eu digo para você, eu sou viciado, eu sei o que é esse vício. É um vício por questões profissionais, eu passo quase todo o meu dia
mexendo aqui com o celular na minha cara, o que é péssimo. E aí, 7 horas por dia para uma criança reduz a quantidade de melatonina e a criança tem dificuldade para dormir à noite. Para uma criança não dormir as horas que deveria... Você lembra aquele tempo que a gente... Você não viveu isso, mas eu, com adolescente, o problema é que eles dormiam demais. Lembra que o adolescente dormia até meio-dia? Agora eles não dormem. Então, é uma crise de saúde pública que a gente está vivendo em função desse uso descontrolado das redes sociais, que começa, né, como disse Lula, a criança reclama, dá um celular para ela. Carlinhos. Caio, não, a gente está te ouvindo, Azenha. Não, eu super concordo com a Azenha. Ah, tá. Para mim você falou caiu. Não, eu super concordo, e assim, para as crianças é uma luta de, né, não ter limites com esses celulares, e assim, e o que é mais preocupante é isso, porque assim, não é um ambiente onde a pessoa é sem regulação, então o que vai aparecer para a pessoa é o conteúdo mais conspiratório, o conteúdo mais lacrador, o conteúdo que está pagando. Então, assim, você não tem o controle sobre o que você está vendo. A gente vê aqui, a gente que é tudo orgânico aqui no YouTube, as pessoas têm que digitar lá, revista Fórum, entrar. Se a gente estivesse aqui falando que coisas malucas aqui, fake news, conspiração, a gente talvez tivesse aí um canal de 3 milhões, 4 milhões, mas não, você fazer ali, falar, né, fatos e tal, e sem grana. Então, como que esse Marçal conseguiu tanto seguidor, aliás, a Tabata ontem, né, Carlito, traz aí uma questão, bem, como que ele adiantou que ela vai trazer uma novidade aí no próximo debate, que ele não são tudo orgânicos, esses mais de 2 milhões que ele conseguiu em 2 dias, depois que ele teve as suas redes sociais caçadas, né, por irregularidades, né, por cometer... Eu acho que ela tem de ter um pouco de cuidado só, Dri, porque assim, eu concordo parcialmente com o que o Azenha falou, eu não entendi qual o contexto que o Felipe comentou sobre isso ontem aqui, mas eu também tenho feito essa crítica em relação ao posicionamento do Boulos, e até onde eu tenho estado, eu tenho feito questão de explicar, porque uma coisa é você fazer a contranarrativa, outra coisa é você ficar, como o Azenha comentou, atrás de lacre na internet. O lacre na internet não vai resolver o problema. Outro fator também que a gente precisa deixar claro para a audiência é que quem lê plano de governo somos nós da imprensa, são os adversários políticos, o povão não tem tempo de ler plano de governo. Eu até vi um colega nosso comentando, mas vocês querem que o Boulos pare de focar no plano de governo dele para responder o Pablo Marçal? Não, mas o Boulos precisa manter algumas estratégias de 2020 que deram certo. O Boulos, ele mudou de 2018 para cá. Muita gente não recorda, Azenha, mas lá em outubro de 2018 eu falei que para mim o próximo nome da esquerda forte era Boulos. Me disseram que eu estava maluco, porque o Boulos foi o pior candidato à presidência da história do PSOL em votação. E eu expliquei, não, esse cenário é diferente. Você não pode pegar o cenário de 2018 e comparar com os outros cenários do PSOL. E aí, em 2020, a gente viu o Boulos sendo candidato indo para o segundo turno nas eleições de São Paulo. Em 2022, o segundo deputado federal mais votado do Brasil e o mais votado no estado de São Paulo, incluindo a população conservadora do estado, já que a eleição para deputado não é apenas na capital, por exemplo. Mas eu acho que ele precisa manter algumas coisas que deram certo. Vou dar um exemplo. Em 2020, inventaram a história que ele era radical. O que é que um desenvolvedor de jogos fez? Fez um jogo do Boulos andando de skate para mostrar que ele era radical, mas para o esporte. Então ele pegou essa narrativa do radical e criou uma contranarrativa de que se ele era radical para defender a juventude, os esportes. Então, esta ação da contranarrativa, ela deve existir. Eu acho que a Tabata tem de tomar um pouco de cuidado, por quê? O companheiro dela, ele é o primeiro influenciador político bem-sucedido do Brasil, tá? Que é o João Campos. Tem pesquisas que mostram isso. Hoje ele é um influenciador político, ou seja, um político com mandato que mais tem engajamento nas redes. Eu até fiz recentemente uma consultoria para algumas pessoas que vão ser candidatas esse ano agora, e eu expliquei alguns exemplos do João Campos, né? Então eu acredito que a mesma empresa que gere a campanha dele deve estar gerindo parcialmente a campanha da Tabata, porque algumas similaridades você encontra.
Mas, por exemplo, eu não acho que se ela continuar nesse embate que ela está batendo de frente com o Pablo Marçal o tempo inteiro, ela vai conseguir ser bem sucedida. Por quê? Ontem no Roda Viva, a estratégia do Boulos ficou clara, Azenha. Ele não tira votos do Pablo Marçal, ele sabe disso. Ele tira voto do Nunes, ele tira voto da Tabata, ele tira votos do Datena. Quem tira votos do Marçal é o Nunes. Quem tira votos do Marçal é o Datena. Então, ontem ele deixou isso claro, inclusive no pronunciamento que ele fez, ele não falou com essas palavras, mas isso fica evidente, né? Que ele entendeu isso. Mas eu acho que ele tem de fazer aquela mescla, Zenha. Ou seja, manter a institucionalidade das peças que precisam ser institucionais, mas manter também aquele Boulos, que é o Boulos do pé da rua. Mas quando a gente fala que ele precisa voltar para a rede, é o quê? É voltar em primeira pessoa. É ele voltar de novo aparecendo no vídeo que está visitando, por exemplo, o Jardim Ângela, que está visitando o Capão, que está visitando o Campo Limpo. É voltar ele a aparecer como ele apareceu em 2022 e 2020, né? Em primeira pessoa, conversando com o público. O Boulos fez uma coisa que eu não sei se todo mundo lembra, mas eu acompanhei, porque eu ajudei com algumas coisas na campanha do Boulos em 2020, né? Eu fui um dos consultores da campanha dele, em específico de rede social. E ele fez um dia, não sei se vocês vão lembrar, uma live que durou acho que 14 horas. Começou com ele saindo de casa para ir comprar o pão na padaria, a pessoa no celular, mostrando ali como ele era um cara comum. Ele avisou ontem, viu, Carlito, que vai fazer isso de novo nesta campanha. Só que ontem, né, na fala, ele falou, é muito cedo. Uma coisa importante, Carlito, só para você comentar, inclusive isso, ele anunciou um comício sábado aqui pertinho de casa, na Praça Roosevelt, um berço do boulismo. Vamos brincar com isso? É um berço, assim, as pessoas às vezes não sabem. Quem não é de São Paulo tem uma turma muito grande de esquerda, ativistas de esquerda muito poderosa em São Paulo, militantes de esquerda, que ele vai reunir neste sábado. Então, o que eu estava dizendo, Carlito, é juntar rede social com militância orgânica de rua. Isso ainda tem importância na política. Eu não sei o que você pensa disso. Eu concordo totalmente, Azenha. Eu acho que a gente não deve abandonar a luta de rua, porque a esquerda é de rua, né? A nossa luta é na rua, mas incorporar as redes sociais e, para mim, até essa eleição de 2024, o político de esquerda que mais fazia isso bem, antes do João Campos, né? Que algumas pessoas não consideram de esquerda, mas como ele está em um partido que, em tese, é de esquerda e é aliado do presidente Lula, vamos considerar o João Campos também no campo da esquerda. Mas antes do João Campos, o político de esquerda mais entendido ali das dinâmicas das redes, para mim, era o Boulos. Então, ele conseguia fazer o que a gente chama dentro da estratégia política de marketing digital do case perfeito de sucesso. Por quê? Ele era bom offline e era bom online. Ele era bom nas ruas e era bom nas redes. Só que onde é que está essa preocupação nossa, que eu acredito que é a mesma do Felipe Azenha? O Boulos, ele tem um voto consolidado com o público jovem de classe média, que é o público mais conectado. Quando ele meio que abandona as redes para poder ir para a rua, fazer a política do amor, como o pessoal está brincando, distribuindo pedaços de bolos para senhores, de bolo, né, para senhores e senhoras na rua, a gente sabe que ele está buscando o voto conservador, de mais idade, mas se ele abandona o voto dos jovens, o jovem é cooptado pelo Pablo Marçal, que está com a Juliette no rosto, o voto do Pablo Marçal, que está com a moto. Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês que ninguém sabe, eu revelei isso na minha live de ontem e vou revelar para vocês aqui hoje, Dri. Tem uma imagem do presidente Lula que viralizou na eleição de 2022 e que uma das pessoas que comentou lá, que era para... Eu falei o seguinte para a pessoa que me procurou, falei, solta o Lula no meio dos jovens, nesse evento que ele vai, e o resto o presidente sabe. Se ele precisar botar Juliette, deixa ele botar Juliette. Se ele precisar dançar funk, fazer a sarradinha no meio dos jovens lá, deixa ele fazer. Vão criticar, mas vai dar certo. E olha o que aconteceu. Vocês lembram dessa imagem aqui de 2022? Aham. Aqui, foi a imagem mais engajada nos 40 dias de produção de conteúdo de Lula para a internet. A pessoa que pediu minha opinião mandou depois uma mensagem me agradecendo e mandou uma mensagem que eu não posso entrar em detalhes também, de uma pessoa grande da equipe do Lula que falou que essa imagem passava a ideia de um tiozão ridículo e sem noção. E eu falei, deixa ele falar o que ele quiser, essa imagem vai engajar. Eu falei para ele no dia que a foto subiu. No outro dia, todas as redes sociais, até figurinhas, quem tem aí hoje acompanhando a gente na conversa, deve ter sticker no celular, que é essa imagem do Lula. Aquelas figurinhas bombaram, né? Agora, o Boulos está insistindo muito, né, nessa questão de que são duas faces do bolsonarismo, né, e colando
o Ricardo Nunes no Bolsonaro, que o Ricardo Nunes, ele tá naquela situação, perdendo voto, né, porque o Marçal é muito mais alinhado ali do que o Nunes, mas o Nunes também está buscando o apoio do Bolsonaro, tanto é que agora está marcando a primeira agenda, porque o Bolsonaro não está de cabeça na campanha do Nunes. Depois eu vou contar que a primeira agenda foi anunciada ontem do Nunes com o Bolsonaro. E o Boulos ontem foi para cima, a gente mostrou aqui, né, Azenha, um vídeo dele falando com frases do Nunes e com frases do Marçal, machistas, e aquelas falas do Bolsonaro machistas também, para dizer como eles estão ligados ali, são duas faces da mesma moeda. E tem outro vídeo que o Boulos soltou ontem, a gente só falava dos vídeos da Tabata, né? Agora, ontem foram 2 muito bons do Boulos, olha só esse outro. Bolsonaro conta com 2 armas para tomar São Paulo de assalto. Uma é Ricardo Nunes, o prefeito que tem na sua conta bilhões em contratos com suspeita de superfaturamento. A outra é Pablo Marçal, aquele candidato que tem M na cabeça, que já foi preso por fazer parte de uma quadrilha de roubo a bancos. Escolher um dos dois é entregar São Paulo nas mãos de Bolsonaro e de tudo de ruim que vem com ele. Aqui não. Tá aí, né? Você não gostou? Essa peça eu não gostei e eu vou explicar por quê aqui. O Azenha é um jornalista que trabalha muito tempo com comunicação, ele sabe como a semiótica é importante. E o discurso armamentista para a eleição de prefeitura não cola. Ele poderia ter associado, por exemplo, o Nunes aos esquemas de corrupção e denúncia de envolvimento do PCC também com o Ricardo Nunes, ao esquema de desvio de dinheiro em creche, mostrar, por exemplo, crianças ali na escola, né, ou imagem de escolas que as crianças estariam passando por dificuldade. O Pablo Marçal, por exemplo, com denúncias ali contra ele, inclusive da delação. Lembrem vocês, né, que a polícia, a Folha divulgou ontem que o Pablo Marçal só foi solto depois de delatar os comparsas. E isso, para quem está acompanhando a gente, talvez não entenda por que é importante, porque existe uma diferença. Inclusive, na lei ali que fala sobre a lei das organizações criminosas, tem uma diferença entre delator e denunciante. O denunciante é um indivíduo que sabe de uma conduta criminosa e denuncia. O delator é um indivíduo que está envolvido com os outros criminosos e delata os seus companheiros. Então, quando a matéria traz ali que o Pablo Marçal delatou, a matéria reconhece que ele fazia parte do esquema e que ele sabia. Então, eu particularmente achei que a escolha das armas foi algo meio desconectado, né? Porque eu, se fosse fazer esse material, eu teria feito de outra maneira, né? Se eu fosse um marqueteiro, eu colocaria as 2 faces da mesma moeda, colocava o Bolsonaro no meio, um do lado, um do outro, foto de um com o Bolsonaro, foto do outro com o Bolsonaro, matéria associando um ao PCC, matéria associando o outro ao PCC, e aí desenrolando em cima disso, né? Esquema de ônibus, ele menosprezando o Ricardo Nunes, né? A pandemia, não falando sobre aquecimento climático, por exemplo. Eu achei que essa associação com a arma de fogo, porque isso não é uma coisa que vai pegar o eleitorado municipal. O prefeito não vota política armamentista. Quem vota sobre política armamentista é o deputado federal, o senador da República, o prefeito não vota. Então, eu achei que comunicou mal, mas eu gostei do Boulos no Roda Viva, que, inclusive, com todo respeito às jornalistas que estavam presentes, mas, pelo amor de Deus, Raquel Landim, me ajuda, filha. É muito difícil ouvir, às vezes, você falando, você conseguiu matar, inclusive, o programa que a Dani Lima te deu ali, com a maior audiência da CNN Brasil, que era o CNN 360, e ela não deixava o Boulos falar. O Boulos teve de abrir a boca, Zen, e falou o seguinte: eu não entendo a insistência de vocês sobre a Venezuela, porque eu já disse, em mais de uma oportunidade, que eu não acho hoje que a Venezuela vive uma democracia, que as eleições foram claramente fraudadas, e mesmo com meu posicionamento claro, vocês continuam me perguntando toda vez sobre Venezuela. Não faz sentido. E ela também tentando ali, eu acredito que vocês devem ter visto também, ela tentando meio que dizer que não tem como comparar o Ricardo Nunes com o Pablo Marçal, porque eles eu vi isso daí, né, os dois, só o Pablo Marçal. E aí o Boulos falou, não, se você pegar as falas dele sobre aquecimento global, sobre a pandemia da Covid-19, sobre isso, sobre aquilo... Mas não foi tentativa de golpe no 8 de janeiro. Ela não deixava ele falar, Adri. E outra coisa, viu? O Boulos, eu tenho de bater palma pro preparador do Boulos, porque o trend talk que ele está fazendo, porque o que interromperam o Boulos para ver se ele perdia a paciência, dava uma de Marçal e não deixava as mulheres falarem,
não foi brincadeira, ele se saiu muitíssimo bem. Inclusive, em alguns momentos tentavam pegar ele, entre aspas, na mentira, né? Se você for prefeito, como é que você vai fazer em relação ao MTST? Você é contra ou você é a favor? Ele falou, agora eu sei, eu fui eleito, eu vou ser prefeito de todos, eu não vou estar representando só o movimento, eu vou estar representando todas as pessoas, inclusive aquelas que não votaram em mim. E assim, eu particularmente achei que essa entrevista do Boulos no Roda Viva foi a melhor sabatina que ele teve, junto com aquela que ele teve com a Natuza Neri no G1. Para mim foi a melhor de todas. E ele realmente... Eu não sei qual é a qualidade desse Instituto Veritá, mas essa é uma pesquisa que saiu, foi mencionada, eu só trouxe porque foi mencionada no chat. Pablo Marçal no voto espontâneo com 30, Guilherme Boulos com 21, Ricardo Nunes com 14. Então, segundo a Veritá... Mas que instituto é esse, Azenha? Então, Instituto Veritá, eu não sei qual é a credibilidade desse instituto, mas seria a tendência, vamos dizer assim, a tendência que o Datafolha revelou, né, das curvas. Então, mas seria... e a pesquisa estimulada? Tem aí também ela, Zenha? Porque ainda não, deixa eu ver estimulada aqui. Agora... O público que não sabe é o seguinte, se a eleição fosse hoje, você votaria em quem? Aí você não apresenta nome nenhum e a pessoa às vezes fala o primeiro nome que vem na cabeça. Quando você tem os candidatos, a pessoa fala, então, peraí, tem Pablo Marçal, Boulos, Ricardo Nunes, Datena, Tabata, eu voto em fulano, então. Eu voto em cicrano, então. Ontem saiu também uma da FESP, né, da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Só fizeram espontânea. Não fizeram. Muito estranho. Eles fizeram a estimulada, eu aposto, mas só divulgaram. Não divulgaram, né? Mas, uma da FESP de ontem mostra bem na linha do Datafolha, o Boulos com 23,1%, Nunes com 21,6%, e, deixa eu ver aqui, o Marçal com 16,8%, Datena 10,7%, Tabata com 8,6%. FESP de 1.500 eleitores na cidade de São Paulo. E, assim, preocupante... Como é que foi, Azenha? Local que foi ouvido, se foi online, se foi presencial, porque tudo isso influencia também na pesquisa, né? Nenhum desses dados consta na pesquisa que está sendo publicada agora pelo Correio Brasiliense, pela Exame, está todo mundo publicando, mas sem estes dados. CNN também deu erro de 3.020 eleitores entre 22 e 26 de agosto. Margem de erro 2 para mais ou para menos, mas não pergunta se foi online ou se foi... online. Questionário eletrônico. É por telefone. Eu, inclusive, devo ter sido um dos consultados nessa pesquisa, porque ontem eu respondi a uma pesquisa. Só que olha só! Ontem respondi a uma pesquisa aqui em casa, só que não era espontânea, então não pode ser a pesquisa que eu respondi ontem, porque ontem era era a mesma, mas eles não divulgaram, como a gente está comentando aqui, né? Pode ser, porque assim, a pesquisa que eu respondi por telefone ontem não perguntava, primeiro que não identificava qual era o... Então pode ser gente caçando o eleitor por aí. Porque eles têm que se identificar, né? Mas aqui não diz... não, foi eletrônica. Então, a pesquisa por internet, por internet, e acho que é o que o Carlito disse. Quando é espontânea, a pessoa vai dizer aquilo que é mais marcante, que é o nome Marçal está por aí muito, né? Está por aí. Tem a Gisele Lagos está dizendo, este instituto é o mesmo que dava ganho para Aécio, é de Uberlândia. Eita! Olha só, e antes deixa eu só trazer de novo aqui, eu já vou subir o Miro, essa notícia aqui, que ela é bem importante, porque o Marçal tem dito que ele não foi condenado, não tem condenação, e disse
que ele não sabia que trabalhava para uma quadrilha que fazia golpe nas pessoas, que dava golpe em bancos, pegava a senha das pessoas e entrava nas contas bancárias para pegar dinheiro. Ele dizia que ele consertava computadores, que ele era um grupo que trabalhava para um médico. Só que aí, mais uma vez, a Folha já tinha dado essa matéria dizendo que um agente da PF disse que sim, ele sabia sim de qual era o esquema. Inclusive a gente mostrou áudio onde ele sugere serviço para o chefe da quadrilha, e agora essa notícia bem importante de ontem, que mostra que tem um ofício da Polícia Federal de 2 de setembro de 2005, pedindo a soltura do Marçal, depois que ele revelou aos investigadores informações sobre as pessoas envolvidas no esquema. Como disse o Carlito aqui, agora há pouco, ele foi delator, ele delatou. E o documento citou esse e outros fatos sobre o caso e afirma que, pelo acima exposto, não se faz necessária a manutenção de sua prisão temporária. Ele chegou a ser preso, Pablo Marçal. Ele foi preso provisoriamente e ficou do dia 31 de agosto de 2005 a 2 de setembro de 2005, quando ele teve aí o alvará de soltura, porque ele contou para os investigadores detalhes sobre a quadrilha. Então, estranho, né, dizer que não sabia de nada, como papo furado, né, esse daí tem ligação e cada dia vão surgindo aí mais evidências. Na verdade, não é só papo furado, né, Dri? É a confirmação de que ele sabia, porque como a gente diz... Sabia. Quem lê a lei é posterior ao crime que ele cometeu, tá? Mas a lei entende que o delator é quem participa do crime e entrega aos companheiros. O denunciante, e eu sei disso porque, por exemplo, o Hermes Magno, se não me falha a memória, que é o cara que denunciou o esquema da Lava Jato, ele denunciou. Inclusive, a Joyce foi até processada, porque no livro dela, ela colocou em algumas versões que saíram inicialmente, ela colocou que ele foi delator. Existe uma diferença entre delator e denunciante. Como na época eu cheguei a ler esse material em 2018, eu acho, 2019, para fazer um vídeo sobre a Joyce, eu lembro que tinha essa diferença, eu nem estudava direito ainda, e aí foi quando eu li ali e entendi que denunciante é quem denuncia e delator é quem entrega os comparsas de um crime. E a própria lei, inclusive, o nome delação premiada ou colaboração premiada, vem justamente disso, né, de que se você entrega o companheiro do crime, você tem um benefício. Então a gente já sabe pelo áudio que vazou, inclusive, na semana passada, que ele sabia. Tem um depoimento do policial federal também que diz que ele não só sabia, como ele tinha um computador fornecido pela quadrilha para operar de casa. Então, essa história de que ele ia consertar os computadores e voltava não faz sentido, porque ele operava de casa com um computador. E naquela troca de áudios, ele fala lá, fulano, é o Pablo. Aí ele fala, rapaz, esses e-mails que você capturou aí não é muito bom não, viu? Não prestou não. Aí ele... e você quer que eu mande de lá do exército, onde eu fui, não sei o quê? Então agora tem mais uma informação dizendo que ele não só sabia, como ele entregou. E na decisão, não sei se vocês leram a decisão do juiz da época, o juiz questiona o seguinte na decisão, Azenha, que condenou ele. Como é que ele disse que não sabia do esquema, mas ele tinha conhecimento de como o esquema funcionava? Que ele explica, né, que eu não sabia, mas uma vez, um dos membros desse esquema aí disse para mim que tinha um rapaz lá que tinha um programa aqui que fazia justamente isso, né, de capturar e-mails para invadir conta das pessoas. Então, assim, e ele contou detalhes, tanto que o Ministério Público falou sobre isso, né, que algumas coisas que ele disse seriam utilizadas para amenizar o problema dele. E para finalizar minha fala, a gente tem de bater, Dri. O Pablo Marçal é condenado, sim. O que prescreveu foi o cumprimento da sentença dele, que era de 4 anos e 5 meses. Mas a condenação... ela aconteceu, ele não foi descondenado, o caso dele não foi arquivado, como ele fala, não, a condenação ela aconteceu, só que como você tem direito a recursos ali, inclusive para tentar rever a pena, quando o recurso foi julgado em 2018, como ele tinha entre 18 e 21 anos, quando aconteceu o crime, a prescrição do crime se dá com metade do tempo. Então, prescreveu o cumprimento da sentença, mas não teve o perdão do crime, como ele está falando por aí, tá? Isso é mentira. É isso aí. Olha só, vou já subir o nosso próximo convidado, Altamiro Borges. Muito bem-vindo, Miro, tudo bem? Tudo bem, Dri? Azenha, Carlito, tudo bem com vocês?
Tudo bem. E antes de liberar o Carlito, ele mandou aqui um link de uma polêmica envolvendo esse instituto que o Azenha trouxe a pesquisa, uma pesquisa que mostra aí o Marçal disparado, né? O Marçal 31%, né, por cento. E olha aí, polêmica em torno do Instituto Veritas, era dúvida sobre metodologia e resultados, uma notícia de 7 de agosto do ano passado. Né, Carlito? E a seguidora comentou aí também uma coisa que por que essa matéria é importante aí? Porque o próprio TRE questiona as metodologias da pesquisa feita pelo Instituto Veritas, que inclusive, como a seguidora comentou, se envolveu uma polêmica na eleição de 2014 entre Aécio e Dilma. Por quê? Porque eles liberaram dados da pesquisa antecipadamente para a campanha do Aécio Neves, e esse material foi utilizado pela campanha do Aécio sem o registro legal no TRE ainda e no TSE, e isso gerou algumas polêmicas. Na época, o dono era o Adriano Silvoni. Eu não sei se ele ainda é o mesmo dono, mas a gente pode puxar aí a capivara que, com certeza, assim como o Instituto Milênio, né, que é ligado aí, né, a uma elite liberal brasileira, que está ligada a famílias ricas que controlam a comunicação no Brasil, se a gente for puxar aí, vai encontrar a ligação do Adriano Silvoni com alguém ligado à extrema-direita no Brasil sem muita dificuldade. Tenha certeza. Com certeza, né, Carlito? Carlito, muito obrigada, viu? Um beijo para você, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Até. Tchau.